Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Mais uma vez aqui no podcast da Pode Transformar Gusmão Vidros. Hoje com uma apresentação que está me trazendo bastante satisfação, que é justamente um incentivador. Eu me coloco desta forma para falar sobre ele, que eu andei lendo um pouco do livro dele e me emocionou bastante. Adilson, gostaria que você falasse um pouco de você, Adilson. Olá a todos, um privilégio estar aqui, Viraldo, participando do seu podcast. Obrigado. E que se pode transformar, já está transformando, né? Quando a gente tem uma consigna que fala quando vem a questão do pode, é que já pode. Então já há esse processo de transformação. E eu estou muito feliz de poder estar aqui colaborando. Eu sou Adilson Souza, um sergipano, 54 anos. Todo mundo acha que eu sou do Sul pela essa branquitude de ar-condicionado, né? É que nem eu sou pernambucano, de Recife, e ninguém diz que eu sou um italiano. Que bom, né? Estou disfarçado. E sou um cidadão do mundo, né? Casado com a Sumaia, pai do Tiago, que tem 32 anos, da Liz, que tem 9, e do Lui, que tem 8. Né? Bacana, parabéns. E tenho dedicado a minha vida aí para esse processo de transformação e de evolução das empresas e das lideranças, no sentido de evolução de consciência, para que a gente possa impactar o mundo através por intermédio da transformação humana. Então, né? E de conexão espiritual. O nome foi parece que para nós, então, né, Adilson? É isso mesmo. Transformando vidas. E esse é o ponto, né? Porque a gente vê tanta gente talentosa entregando menos do que pode, né? Então, é como se conectar com essa questão do propósito, de poder fazer além do que é esperado da gente, né? E de converter isso dessa paixão, desse trabalho, em poder oferecer algo mais para as pessoas. Então, minha vida tem sido dedicada para as lideranças e nos diversos níveis da organização, para que elas possam impactar melhor esse ambiente, esse contexto, olhando para alguns valores da espiritualidade, que é o tema aí que eu vou trabalhar com vocês. Que bacana. Vamos abrir agora as nossas conversas contando a todos um pouco sobre você, né? Falando agora, você falou de você pessoal, né? Sim. Agora falando um pouco mais do teu trabalho, dessa transformação, né? Que é a sua carreira, não deixa de ser uma carreira, sim. né? Acho que o próprio processo da transformação, isso eu trouxe para a minha empresa, que é a Estação Liderança, que tem 23 anos, foi a inquietação de ver o mundo corporativo olhando somente para números. E aí a gente vem historicamente numa tocada da liderança daquele conceito de comando e controle, né? E aí ainda em boa parte das empresas, é resultado a qualquer custo. Isso tem custado muito para as organizações, da saúde, das empresas, das pessoas. Então, dessa inquietação, eu falei assim, pode ser feito diferente? É uma pergunta normalmente, pode ser feito diferente? As pessoas se incomodam em não saber fazer diferente, mas pode ser feito diferente. E hoje a gente tem demandas de empresas buscando, né, de como a gente faz isso. É um processo de transformação cultural, de trazer para o dia a dia valores que vão dar sustentação às relações, aos resultados, que sejam resultados sustentáveis, por a questão do que se está construindo ali com cada uma dessas pessoas. Eu fiz a minha formação inicial, olhando para essa carreira, ela foi em economia, né? Eu fiz um mestrado, fiz algumas pós-graduações, um mestrado em psicologia e depois um doutorado com foco em liderança, olhando para essa questão da humanização, né? Que é um ponto chave aqui, né? De considerar o humano, né? De humano para humano, né? Sim. E que isso vai além apenas da relação, né? Da troca do tempo pela pecúnia, pela remuneração. Então,
é muito mais do que isso que a gente vê. Né? Você começou falando algumas perguntas que eu iria até falar no decorrer, até pela tua experiência, né, de trabalho. O que é isto, a espiritualizada, a espiritualização? Porque, assim, eu sinto isso como um empresário, né, como trabalhando com clientes, com os funcionários, que eu digo que eu faço parte na minha empresa da minha equipe, né? Eu sou um deles, eu não sou o proprietário que dirige a empresa, a gente trabalha em conjunto, isso me dá muita satisfação. Mas como conseguir essa espiritualização com profissionalismo? Porque hoje está todo mundo correndo atrás do ganho, do faturamento, do trabalho. E a gente tem que pensar um pouco que o outro também está correndo atrás das suas necessidades, né? Tem um ponto que, assim, quando entra esse tema da liderança espiritualizada, se remete, obviamente, à espiritualidade. Espiritualidade. Né? E no conceito do que ser entendido, e a gente precisa ampliar esse mapa, Everaldo, que é pensar que a espiritualidade ela é vista de várias formas, né, mas, sobretudo, é o que te conecta a esse sentimento de fazer parte, de sentir parte. E tem uma coisa que me ajuda a explicar melhor, né, porque o mundo olha sempre de forma binária, aceita e rejeita. A espiritualidade remete à religião, então rejeito porque isso não faz parte do ambiente corporativo. Esse é um olhar. Diferencia, né? E aí ele acaba... Agora, vamos imaginar que a gente tivesse nessa mesa aqui uma jarra, né, transparente, cheia de água, né, e vários copos e taças aqui. Sim. E esses vários copos e taças seriam as chamadas religiões, tá? Então, quando eu pego essa água, que representa a espiritualidade, eu coloco em cada copo e taça. Ela assume o formato. Quando ela assume aquele formato, ela nos separa. A espiritualidade que eu falo é a água, é a que nos une. Entendendo a minha necessidade. E esse é um ponto importante. O que nos conecta? Ao longo dessa minha trajetória, conhecendo tantos empresários executivos, eu nunca me dei, não ao luxo, mas eu nunca tive a curiosidade de perguntar qual era a religião deles, nunca mesmo. Não fiz essa pergunta para nenhuma dessas pessoas. Até por conta do vaso de água, né? Se ele unifica... Exatamente. E aí, por que eu não fazia essa pergunta? Eu olhava qual era a prática que ele tinha naquele ambiente de trabalho, naquela relação que ele estabelecia com as pessoas, com os stakeholders lá, que esse era o ponto mais importante. Não adiantava falar que eu pensava em algo se eu praticava algo muito diferente. Então, é essa conexão, porque, no fundo, eu estou te conhecendo hoje, estou conhecendo algumas pessoas aqui hoje, tanto eu quanto você, nós queremos ser respeitados. Primeiro, é um dos valores importantes de conexão espiritual, de respeitar que nós somos diferentes e que respeitar essas diferenças é o primeiro passo para a gente sentar e bater um papo, para a gente construir junto. Não há evolução sem troca. Sim. Você precisa trocar porque você vai expandindo essa visão de mundo para a gente construir. E para que a gente faça isso, a gente precisa considerar o outro, na sua essência, já entendendo que ele é importante, com a história que ele tem. E a espiritualização, ela se encontra, consegue se encontrar transformando, ou você precisa de trabalhar a espiritualidade para poder conectar? Porque eu vejo, né, nas pessoas muito de trabalho, regras, normas, procedimentos, né, mas nunca se fala na espiritualização. Isso foi uma das coisas que me tocou, Adilson, por conta justamente dessa interação, né? Você tem que ter calma, ter centralização para se espiritualizar, ou eu estou errado? Acho que você tem que ter um momento de olhar para si, né, até nesse processo da centelha divina, para oferecer melhor para o outro nessa interação. Então, quando nós falamos de espiritualidade nesse mundo corporativo, nós vamos consolidar a base olhando para valores.
Então, o que eu faço para ser merecedor da sua confiança, Everaldo? Estou te conhecendo agora há pouco, alguns minutos. Né? Fui indicado, que já transfere uma parte dessa confiança. Sim, Mas sim. nós estamos construindo alguma coisa aqui. E eu tenho que fazer a pergunta, o que eu faço para ser merecedor da sua confiança? É uma construção diária, é um cultivo diário. E é uma preparação, você precisa irrigar essa semente para ser construída ali, né? Para que ela seja germine e que ela dê frutos. Então, é um processo. Então, eu vou falar de confiança, respeito, justiça, que são bases fundamentais disso. Que relação estabeleço para fortalecer essa espiritualidade, né? Essa conexão maior. Então, eu fiquei pensando nesse negócio, né? Olhando ali para. O próprio vidro é uma transformação. Sim. Tá? Quando eu transformo por meio de um processo, uma indústria de risco ali, tem que ter todo o cuidado, alta temperatura, um monte de coisa, eu não vou saber tecnicamente, mas eu sei um pouco. Quanto amor está na hora que está fazendo aquilo. Quando está produzindo aquele vidro que vai para lares e que você estabeleceu uma frequência que vai rodar, que vai proteger as pessoas, que vai dar luz, que vai trazer... Então, é na ação. Então, muitas vezes as pessoas olham, né, aquele objeto, o vidro pelo vidro, é muito mais do que isso. E ele é transparente, então você tem uma visão contínua, né? Transparente. Então, se eu começar a enxergar esse produto final, além do produto em si, ele vai estabelecer um significado. Então, é como que eu consigo olhar além, né, o quanto aquele produto tem um significado na hora que eu estou construindo, na hora que eu estou manipulando todos aqueles ingredientes ali, não sei se fala assim, toda a matéria-prima, para ter aquilo, né? Então, a areia, o fogo lá, um monte de mais ingredientes que eu não vou saber dizer. Sim. Que esse é um ponto, esse é o processo de transformação, dessa transparência, dessa energia do seu estado. Qual que é o estado que você tem ao produzir aquele produto? Você imagina, se você vou fazer um paralelo aqui, você vai almoçar, jantar com pessoas queridas. Se a pessoa da cozinha lá está num péssimo dia... Sim, a comida vai chegar no seu prato. Essa é uma coisa que a gente tem que cuidar. Do líder conversar com as pessoas, saber do estado delas, como elas estão. Você tem ideia de quanto você já preveniu de acidentes por ter esses momentos de que as pessoas não estavam no seu melhor dia e aquela conversa, aquela acolhida fez uma diferença substancial? Esse é o ponto. Porque a gente precisa ter esse espaço de diálogo, de construção coletiva, que é um ponto ali de olhar para aquelas coisas que vão fazer sentido. Eu tenho uma pergunta aqui que eu achei bastante importante. A sociedade de hoje fala muito sobre humanização, empatia, porém também vemos inteligência artificial e tecnologia, abundância para facilitar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, acomodar as pessoas com relação à prática do pensamento. Eu como empresário, né, eu fico pensando, né, eu me preocupo muito com a segunda pessoa. Tá? Eu sempre interajo primeiro com a emoção e depois com a razão. O empresário ele tem que agir primeiro com a razão, não com a emoção. Então, Estou errado? Não, acho que aí você está fazendo sua prática, está corretíssima. Tá? Às vezes a razão deixa de sentir o outro. O nosso processo de conexão é a continuidade. É esse sentimento que você tem. Você não conecta com o outro com a razão. A razão... É de tudo, é automática, né? Você precisa não basta você pensar no amor, você precisa sentir o amor. Você precisa sentir essa conexão com o outro.
da necessidade do outro pela situação que o outro está passando. Então, o que eu acredito que o meu trabalho se diferencia aqui? Tem muito essa onda de falar de humanização, vem vindo forte, tá? Mas a maioria das pessoas não fala de humanização olhando para esse aspecto espiritual, de conexão, de conexão universal, de conexão com tudo, né? De olhar para aquele grupo de pessoas que estão trabalhando na empresa ali, que elas têm as suas vidas particulares, algumas estão passando por momentos muito bons, algumas estão passando por momentos ruins, mas tudo aquilo vai para aquele ambiente. Como é que eu cuido disso para criar o melhor estado, para que elas estejam aqui e que estejam melhor também em seus lares? E o que é muito comum, né, quando você fala da empatia ali, bacana, mas assim, qual que é a conexão que eu estabeleço com o outro? Eu entendo que o meu colega de trabalho é alguém importante nessa configuração, ou essa visão é muito individual? A espiritualidade pressupõe um processo coletivo. Eu não vou ser importante estando sozinho. Eu sou importante porque eu sou importante para alguém, porque eu faço alguma coisa pelo outro. Essa doação. Você poderia, no seu papel de empresário, estar no seu escritório lá e só me entrega a produção e está tudo certo. Mas o que acontece? Quando você tem essa conexão... Como vai vir essa comida, né? Exatamente. Como vai vir esse vidro, esse preparo, né? Exatamente. Sendo colocado dessa forma. Porque você gerou um distanciamento, mas assim, você, com esse nível de consciência que você traz, Geraldo, acho que esse é um ponto importante para tudo. Quando você alcança esse nível de consciência, não dá para você não fazer. Se te pedissem para você não fazer isso, você não conseguiria não fazer isso, Geraldo. Começar ao contrário. Você eu vou ser racional. Você não consegue mais fazer isso. Porque você alcançou esse nível de consciência e essa sua entrega para aquele ambiente, para aquele contexto, de estar ali, de participar, de fazer parte. Boa parte das pessoas que trabalham na sua empresa, trabalham com você, é você que está fazendo essa diferença, junto com várias práticas de pessoas. Então vamos imaginar, se no futuro você vendesse a sua empresa, talvez boa parte das pessoas nem quisessem mais trabalhar lá. Porque tem a ver com essa marca do líder de fazer esse processo funcionar de uma forma harmônica. Eu vou em algumas empresas e eu tenho essa sensibilidade de perceber se o clima é bom ou ruim, sem precisar conversar com as pessoas. Isso está no ar, está na frequência, está no ambiente. Então, aquilo que você coloca, e aí entra numa questão que traz, que é o pensamento. Como a gente nutre o pensamento, a gente encontra resultados daquilo que a gente nutre nos pensamentos. Mas se eu nutrir que... eu tenho pessoas que não são confiáveis. Pensa o que você fez, que você pensou para que tivesse isso como resultado. Se você... É uma resposta do que você faz. É uma resposta do que você pensa primeiro. Sim. E do que você faz. Então, o que você pensa, você tá criando isso. A gente fala sempre do pensar, sentir, agir e agradecer, que é uma estrutura que eu trago, inclusive, no livro. Então, pensa, não precisa ser nessa ordem. Normalmente, quando você fala dessa questão, se você pensar e não sentir, nem vai para o outro. Sim. Não vai agir. Você precisa sentir que faz sentido você ir para uma ação. Você vai colher resultados disso, que pode ser quantitativos ou qualitativos, mas você precisa ter uma prática, que eu tenho certeza que você, Everaldo, e você praticam, se não deveriam, que é o agradecer. Eu preciso agradecer esse momento que eu estou aqui com vocês e com você. Esse é um ponto importante. Quando você reclama por aquilo que você não tem. E logo você cria um imã de ter tudo, você cria uma coisa muito maior. E o que é agradecer? Agradece esse tempo que você está respirando nesse contato, alcançando algumas pessoas que estão nos vendo aí, Brasil, mundo afora. Verdade. E esse é um ponto da questão dessa liderança espiritualizada, e que o grande propósito é humanizar as organizações. Porque nós não somos
números. E se a gente for entendido como número, a gente só vai entregar um número lá. Ele pode ser bom ou ruim. Então, olhar o humano para o lado humano, da sua necessidade. E, normalmente, num processo mais racional, o que acontece? A gente é avaliado, eu gosto de ter essa fala, é avaliado pela foto e não pelo filme. A foto, eu tirei uma foto aqui, eu estou vendo você, Viral, estou vendo, né, as pessoas que estão... Mas você tem uma história, você tem uma trajetória, você tem uma riqueza de superação e de qualidades que você converteu ao longo do seu tempo. Essa é a sua riqueza. Se eu for avaliar pela foto, por mais que você tenha bem na foto, ela é muito pequena. E o que acontece em boa parte das organizações? Você vai ter uma avaliação pela foto, vamos pensar na avaliação que acontece lá durante um ano, você saiu mal na foto, sua nota é ruim. Sim. Saiu bem na foto, então, mas você olhou todo o processo de entrega, de construção, esse é um ponto que humaniza. Olhar para o filme, para a trajetória é o que humaniza. Em meio a uma população competitiva, né? Um mercado frenético, e aí a gente vem sempre para querer olhar e desviar esse pensamento que eu tenho, entendeu? Então. Que você precisa, você tem que trabalhar, você tem que gerar recursos, você tem, e um dos motivos dessa frenética, onde as pessoas estão com menos tempo e maior demanda quando é possível implantar alguma coisa. Ou seja, que aspecto a gente poderia, não sei se poderia de novo, sempre envolve a competitividade, o relacionamento, a atenção que a gente tem que ter com as pessoas, não só a frenética, né? Mas o mundo corporativo te leva para um caminho que ele na verdade quer desvirtuar, e assim eu consigo ver naquilo que eu pouco li, entendeu, Adilson, me mexe muito com o meu interior emocional, porque realmente leva a gente para aquela estrada que não é legal. Eu não sei se eu consigo passar para você esse sentimento, mas o mundo corporativo está muito frenético, muito corrido. Eu gostaria assim de sentir mais do que eu li, que foram pouco que eu li, como fazer para fazer esse mundo corporativo, você enxergar o outro lado, que Sim. é o que eu faço hoje, tá. né? Emocional e depois o profissional. Pergunta fantástica. E acho que tem uma questão que acho que é ponto-chave de tudo isso, que é pensar no seguinte aspecto. A gente precisa ter coragem para fazer algumas coisas, para fugir de um padrão. Quando fala de humanização, de espiritualidade, não estamos falando... Religiosidade, não. Não. Dessa liderança espiritualizada, Sim. De humanização, nós estamos falando com até 7% das empresas. É um número que eu tenho, tá. né, de percepção, de contato com o mercado. E quando você está até 7%, significa que isso é muito diferente. E a gente precisa ter coragem para ser diferente. Porque você sabe que você não conseguiria fazer esse movimento tão frenético, tão competitivo, tão predador, porque não conversa com você. Agora, e aí vai entrar em algumas próprias convicções. Eu estou comparando com o quê? Porque eu estou comparando com o mercado que eu não quero atuar daquele jeito. Então, é uma forma de gestão que você já traz, que vai conversar de forma diferente com esse mercado. Então, faz uma pesquisa, você tem esses dados já. Qual que é o nível de rotatividade que você tem na sua empresa? É muito diferente da empresa que é competitiva. Você não quer perder isso. Você sabe que isso custa muito caro, porque às vezes o pessoal olha o número lá, bacana esse número, mas o quanto você está adoecendo boa parte da empresa. O quanto perdeu por isso, né? Quanto que custou tudo isso, quanto que você perdeu. Isso. E isso é abraçar essa visão mais abrangente e trabalhar nessa construção.
e de ter coragem. Eu tive em junho passado num evento na cidade do Porto chamado Dia do Conhecimento, né, um evento para 3.500 pessoas. Eu fui um dos 7 palestrantes lá, e aí eu trouxe duas figuras no fechamento, que equivale, depois esse vídeo também está no YouTube, que eu falei assim, a gente precisa ter coragem, né? E eu fecho ali com o comendador Rui Nabeiro, que é uma referência da área do café, né? Ele faleceu o ano passado, e ele fez uma opção quando ele mobilizou a empresa para tecnologia e tal. Falou assim, olha, eu quero continuar, eu quero que a tecnologia venha, mas eu quero que o meu cliente seja recebido por um humano, com um sorriso no rosto. Sim. É uma opção, porque o cara pode colocar uma máquina, né, e olhar só para isso. Certo. E eu frequentei, né, os espaços de café, da Delta Café, que é a referência lá. Então, precisa ter coragem, porque muita gente, né, fica seduzido, às vezes, por um monte de coisas, sem olhar aquilo que vai fazer diferença para o seu negócio. E outro exemplo que eu trago é do Mandela. Que coragem você precisa ter para poder fazer diferente. Verdade, né? A frequência, eles estavam quando fala de frequência de energia, a gente acessa essas informações, né? Tem mais estudos que trabalham essa questão. De que ninguém ia tirar ele do destino dele. E tem uma fala no filme, que ele é o capitão da alma dele, né? Assim, ele agradece a todos os deuses, mas dessa coragem e do risco que você tem em ter coragem. Porque vão falar assim, Everaldo, você é um cara muito bonzinho. Né? Você não devia fazer isso porque as pessoas não conseguem fazer como você faz. E esse é um ponto, né? Porque quando você cria um ambiente ruim na empresa, esse ambiente ruim afeta o seu momento do jantar com a sua família, porque as pessoas estão falando mal de você. Puxa vida. Você sabe disso, as pessoas sabem disso, mas está afetando. Então, se você for assunto da mesa dos seus colaboradores, que sejam os melhores assuntos. Né? Hoje eu conversei com o meu chefe, teve um papo bacana com ele. Então, isso traz uma responsabilidade e um nível de consciência muito diferente. E precisa, sobretudo, ter coragem. Ter coragem para assumir, para estar nesse mínimo aqui, até 7%. Dependendo do seu mercado, você vai ser 1% só. Agora, será que tem a ver com o seu propósito, quanto empresário, quanto líder? Fala assim, olha, eu posso melhorar esse ambiente de interação com o meu grupo. Isso é fácil visualizar, não é, Adilson? Você está falando, eu parece que estou fazendo uma imagem, realmente, uma história, não é? Realmente isso que você coloca, da forma que você até coloca. Porque essa construção, porque nós estamos trabalhando no sistema do pensar, do sentir, e você visualiza isso. Isso. Né? E aí aí você passa um filme na cabeça, né, de quanto situações vivenciadas via lá, olhando para casa mesmo, meu pai falando do desconforto que ele tinha, que o chefe brigava com ele. Então, na hora do jantar, eu estava vendo. Estou falando de quando eu estava criança, né? Sim. Meu pai é aposentado. Seu Antônio é aposentado, você vai conhecer um pouquinho do seu Antônio no livro. Mas o quanto aquilo fazia mal para ele e para todos nós ali. Então, como você fomenta, né, esse pensamento? E a gente veio a carga muito forte daquela frequência que você estipula, então, que você canaliza. Então, quais são os bons exemplos, os melhores exemplos de liderança? É isso que a gente tem que começar a olhar. Sim. Qual foi aquele líder que te impulsionou para você estar onde você está, mas você tem que estar no outro nível que ele estava? Né? De como que eu evoluo nesse processo. Isso porque muitas vezes, né, você visualiza um líder como um líder interessante, um líder guerreiro, tal, mas ele não te ensina exatamente a qualidade, ele te ensina a ser guerreiro. Não é? Eu tive muito isso na minha vida, porque eu vim de muito pequenininho, mas muito pequenininho mesmo, né?
família muito humilde, né? Muito simples, e eu sempre queria ser aquele cara, correr atrás daquele cara, crescer, mas puxa, não exatamente como aquele cara, porque aquele cara é muito chato, aquele cara não sabe falar comigo, me maltrata e tal. Aí você fala, não, eu quero ser esse cara em grandeza, mas não em atitude, né? Isso. Tem uma questão que você traz, Everaldo, acho que esse é um ponto importante para a gente, e muita gente incorre num erro aqui. Então você tem um líder que você admira, mas jamais faça, falando de tecnologia, jamais faça um download desse perfil para você, porque ele não te serve. Porque ele vai ter alguns vícios, algumas coisas que não conversam com a sua natureza, com a sua realidade. Busque aquelas coisas que sirvam, mas não faça um download, porque você vai matar boa parte do seu potencial, do seu talento e fazer diferentemente melhor. Eles te impulsionaram, mas você vai fazer diferente. Então, é um cuidado importante. Olhar para aqueles líderes... Contamina, né? Contamina as coisas ruins e não as coisas boas. Exatamente, né? Exatamente. Então, olhar para isso, e tem uma outra questão também. Lembrar muito do líder que é contra-exemplo é um problema para você. Porque você está colocando ele no seu mindset e você está lembrando dele o tempo todo, e quando você sentar na cadeira de liderança, você vai fazer o quê? Como ele. Você imprimiu isso. Então, você fala assim, ele é o meu contra-exemplo. Então, qual que é o exemplo? É esse aqui. Então, você busca isso para que esse processo seja mais efetivo. No aspecto da espiritualidade e humanização no mundo corporativo, prevalece... Por que eu pensei nessa pergunta, Adilson? Porque eu fico imaginando você, por exemplo, como palestrante ali, e um monte de gente te assistindo, né? Tá. E aí você está querendo convencer, não convencer, mas mostrar. Não é questão de convencimento, né? Porque às vezes eu falo com pessoas, os ouvintes, nossos clientes, são clientes meus de 30 anos, pessoas que a gente tem amizade e conhece muito a história de cada um, porque, como eu comecei falando, né, eu me relaciono muito com as pessoas, primeiro emocional, depois o racional, né? E assim, hoje... essas conquistas são muito difíceis, porque tem pessoas que estão ali na plateia, estão falando, para ele é muito fácil, né, a vida dele. Como a gente esquecer um pouco esse lado corporativo, porque é sempre fugir desse lado corporativo massacrante, né? Como fugir um pouco para entrar nesse outro lado de humanização, que é o que eu sinto, né? Que vou pegar o livro, vou ler, vou sentir o livro, porque quando você lê um livro realmente com atenção, com dedicação para a leitura do livro, você vai fazer parte do livro. É isso ou não é? É isso. Tem uma questão, e como a gente conversa com o mundo corporativo? Por onde ele funciona? Ele funciona normalmente por números, ok? Certo. Então, vamos falar de números. Então, você está satisfeito com o seu nível de rotatividade? Você vai buscando alguns números. Você está satisfeito com os afastamentos que você tem? Quantas das pessoas você sabe? Aí você faz perguntas, você não tem resposta, mas você faz a pergunta. Sim. Porque você sabe o quanto você tem de afastamento por saúde mental, de burnout? Você sabe quantas pessoas na sua empresa ou na sua área tomam remédio para ir trabalhar? Você faz essas perguntas. E aí sim, se você tivesse uma forma de ter esses números melhorados, tendo as pessoas mais felizes no trabalho, realizando melhor o seu trabalho, isso impactaria o seu negócio de forma geral? Você já tem resposta. Muito importante. Então, isso. Essa construção e ao mesmo tempo de desconstrução que vão trazendo um outro olhar. Você queria perder o seu melhor colaborador, né, por uma questão de saúde mental, ou que ele tem risco de suicídio, de tanta pressão que a pressão faz parte, mas como você calibra isso? E quando você fala de saúde mental, você está falando de saúde, você fala de uma questão importante nesse processo. O que define
o que diferencia o remédio do veneno é a dose. E talvez você esteja errando na dose. Muita pressão. Colocou pressão, não vai aumentar a produtividade. Então, essa calibração, ela é essencial para o líder. E ele é extremamente cobrado. E aí, quando você fala assim, qual que é o principal desejo de um líder? Influenciar quem decide. Influenciar o seu chefe, não é seu time. Porque, às vezes, convida ele para participar de algumas questões. Porque às vezes ele não, como você, Everaldo, que vai lá, né, faz parte. Às vezes ele está distante na sala dele e ele não quer nem ter contato. Ele acha que esse é um processo desgastante e que ele não... Eu não estou falando para estar o tempo todo, mas você tem que fazer parte. Não dá para liderar, né, sem se expor. Não dá para liderar sem se expor. E acho que essa é uma questão... Eu vejo que essa é uma questão que ela é fundamental nessa discussão. Então, é um processo de desconstrução quando eu estou trazendo isso. Lá naquela população, naquele público de 3.500 pessoas, você conhece alguém que toma remédio para trabalhar? Um monte de gente. Então, mostra que o mundo corporativo está doente. Meu Deus. E essa é uma questão que vai ter um alto custo. Um alto custo social, porque a empresa tem um fator de colaboração, de contribuição social. E ela, não é que tudo é dela, não é isso que eu estou colocando, mas ela tem uma parte. Ou ela pode melhorar isso, ou ela pode piorar isso. Você precisa decidir o que você quer fazer, né, com todo esse processo. Você faz parte da equipe, né? Se você tem 50 ou 100 ou 1.000 funcionários, você está transformando aquele pessoal uma doença, pode-se dizer. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Porque quando eu vi o palestrante falando num lugar, e a pessoa ali falando, é muito fácil, mas vai lá na minha firma, vê como que é meu chefe, como que a empresa administra, né? Então, isso é bom para os nossos ouvintes, o pessoal que está aí do outro lado, que tem essa situação, e eu acredito que a maioria tenha, né, esse problema de administrar a pressão com a emoção, né? Porque é mais pressão do que emoção. Hoje em dia, pelo próprio mundo que a gente vive de comportamento mesmo, né? De ação, de pressão. Nunca é uma ação entendendo o problema dos outros. Não. É por isso que muitas vezes eu me vejo, né, conversando, querendo fazer uma pressãozinha um pouco a mais para ter um resultado um pouco a mais e não consigo. Eu acho que você conquistando, que é o que você falou, né, conquistando a pessoa para entender aquele problema, de que existe a necessidade da empresa daquele pouco a mais, né? Eu acho que tem convencer, né? Um ponto aqui, Everaldo, que eu percebo assim, é o significado daquele trabalho e o propósito daquele trabalho ajuda você a aumentar essa produtividade. Porque assim, as pessoas às vezes não sabem o alcance que tem aquele trabalho, para onde vai. Então, eu produzi o vidro lá. Onde que ele está? Que lá que ele está? Que empresa que ele está? O que ele está... O que está gerando de conforto? O que ele vai estar agregando ali? Né? Então, você tem muitos elementos que você precisa trazer para isso. Agora, na sua fala aqui eu lembrei uma coisa que me trouxe bastante atenção, que as empresas não podem ser omissas a chefes inescrupulosos. O que vem ser omissa a chefes inescrupulosos? Que é o seguinte, você sabe que o seu líder lá, o chefe da sua empresa, trata um monte de gente mal, faz pressão, distrata, e eu tenho até um caso, que é um caso trágico, que eu trago já no livro, e essa omissão pode custar muito caro para a empresa. Porque você pode tomar uma multa por assédio moral, que pode custar muito forte para a marca da sua empresa e para a sua organização, e para as pessoas que estão lá. Porque o que acontece? As pessoas estão percebendo, né, que o líder percebe isso, mas não faz nada por isso. Então, se ele não faz nada por isso, ele apoia isso. E é péssima essa questão, porque
E algumas pessoas não fazem, às vezes não é porque não querem fazer, porque não sabem fazer. Você precisa ajudá-las. E aí um processo de coach, de mentoria, do acesso humanizado para entender. Porque a gente carrega crenças de trajetórias que foram desafiadoras para muita gente. E a gente acha que é assim que tem que ser. Eu vou usar uma metáfora, é um caso real, mas aqui é uma metáfora. Eu tenho uma das minhas atividades, além da estação liderança, são aulas em curso de pós-graduação. Eu estava em Presidente Prudente, na Toledo lá, e tinha um gerente que era um gerente de fazenda. Tá? O que era fazer manejo de gado, gado de corte, e aí ele falou assim, tem um cara que cuida lá, que eles chamavam, tinha até o nome de capataz lá, mas era o cara que cuidava do gado, e ele só cuida do gado batendo no gado. E eu falei assim, tem algum lugar que faz diferente? Eu falei assim, tem. Então faz o seguinte, você pega esse gerente, que ele influencia um monte de gente lá, né? Sim. E convida com o cara da outra fazenda, né? Fala assim, eu preciso deixar um funcionário meu, quanto que custa aí? Porque essa fazenda cuidava desse manejo sem agredir o gado. Sei. Sem maltratar o gado. E ele ficou lá um mês. Quando voltou, ele teve a experiência de fazer diferente. Ele foi conhecer o diferente. Foi conhecer o diferente, foi lidar com o diferente, foi conviver com o diferente, e agora sim, agora a gente pode fazer o diferente. Nem sempre você consegue fazer isso, mas às vezes um processo de transformação desses profissionais trabalha um olhar em que a gente pode fazer a coisa melhor. Então, nem tudo a gente vai poder levar para a experiência, porque levaria muito tempo, mas cria um piloto de experiência numa área, no setor, e fala assim, olha, que se você fizesse isso... E normalmente as pessoas têm ideias de como fazer diferente, mas às vezes não têm coragem, porque elas falam assim, eu sempre fui um cara muito durão, agora você é um cara um líder mais próximo, mais acolhedor, vou perder a... Quem disse? É a crença, né? É a crença, vou perder o controle. Qual que é a crença que você tem sobre isso? Então são pontos ali que faz esse processo de transformação, e que a gente, na estação, a gente fala o seguinte, que é um processo de evolução. Essa transformação é um processo de evolução porque é uma evolução de consciência. Sim. A gente cria experiências para a evolução humana e organizacional, que é isso, criar situações e às vezes leva para outros campos, faz um processo muito corpo a corpo ali, acompanha na rotina de trabalho, e convida, né, que as pessoas também precisam querer participar dessa mudança. E é difícil quando você vai para a experiência e percebe o bem, né, que você fez para você. É difícil você querer voltar à máquina de escrever agora que você tem um computador. Sim. Não sei nem se algum aí já usou a máquina de escrever, mas não dá mais para voltar para a máquina de escrever. Agora a gente está... Então essa tecnologia... Digital, né? Então mudou e a gente segue em frente com tudo isso. A gente montando um momento de seleção. Tá. Tá? Você está selecionando. Você acha que aquele sistema de seleção em grupo é uma coisa que intimida as pessoas ou é um sistema que você acaba conhecendo dentro da relação de bate-papo, né? Que é um sistema moderno que se tem de seleção de pessoal? Então, funcionaria esse tipo de... pode ser, mas o que acontece? Esses da seleção de grupo, você tende a privilegiar mais extrovertidos do que introvertidos. Então, o que a gente tem desenvolvido com os nossos clientes? Estabelecer qual que é o fit cultural. Qual que é a cultura dessa empresa? Quem conversa com essa cultura? Estabelecido esse fit cultural, o processo de seleção vai para isso. Você pode ir para o grupo, mas se você só for para o grupo, você pode não trazer o melhor daquele colaborador que é introvertido.
E tem até algumas dicas, um dos livros que eu gosto de indicar, que é o Poder dos Quietos, que tem muito a ver com o introvertido. Ele não vai se expor como um extrovertido, mas ele pode se expor de uma forma muito... Você precisa ir construindo isso de forma... Aí é muito da facilitação de quem faz isso. Você precisa criar um ambiente para que os dois venham, né? Mas acho que a principal questão é a régua do fit cultural. Se ele combina com a cultura da sua empresa ou não. Então, vou trabalhar numa Ambev, é uma cultura. Vou trabalhar numa Natura, é outra cultura. Então, é isso que define se eu faço parte ou não disso. Sim. Porque se eu usar uma máscara para entrar numa dessas culturas e elas não conversarem comigo, eu não fico muito tempo. Perdeu todo mundo. Bom, pessoal, estou muito feliz aqui com a participação do Adilson. Realmente fiquei bastante agradecido, Adilson, nessa situação que foi ter essa comunicação espiritual, né, que é tão pouco hoje em dia pela correria que a gente vive, né, e a liderança espiritualizada que você fala é muito receptiva para nós, né? É uma coisa que vem para dentro da gente. A gente convive isso no dia a dia com vários tipos de pessoas, vários tipos de empresários, e que isso às vezes não traz uma imagem produtiva para a gente. Então você sempre acha que você deveria fazer diferente. E por isso o meu podcast Pode Transformar, como tudo pode transformar uma coisa ruim numa coisa boa. Quando você falou daquela comparação da família, né, eu acho que tem muita gente que se sentiu incorporado naquele pai que chega em casa, né, e reclamando e o filho escutando, né? E isso me transporta também para minha esposa, né? Que ela sempre fala isso, né? Converse com os anjinhos do bem que eles vêm, porque se você começar a falar muito coisas ruins, vem os anjinhos do mal para te incentivar, né? E assim, só que a gente, para transformar, a gente precisa ter muita psicologia também, para ter a calma de ouvir, para poder participar, né? E eu gostaria que você deixasse aqui um recado, Adilson, e inclusive essas informações sobre o seu livro já foi contaminante aqui, com o pessoal da Nuremberg Messe aqui, teve aqui. O pessoal que está aí visualizando a nossa imagem central aqui, né? O livro Liderança Espiritualizada, Humanização das Organizações. Eu acho que esse é o remédio para o mundo, na minha visão. Porque se a gente estiver só na liderança, só na briga por conquistar algo mais, né, a gente vai ficar doente, vai enfraquecer. E eu gostaria que você desse um recado aí para esse pessoal que é muito líder, muito guerreiro, mas que estão com o coração fraco. Pelo menos é a minha visualização hoje, conversando com todos vocês, que a gente se fala, que a gente vê o quanto é desgastante trabalhar, ser líder, guerreiro, mas não ter um pouco de calma, de tranquilidade para poder conversar com paz, com segurança, né? Fantástico. Bom, Viraldo, primeiro agradecer, parabéns por esse podcast, né? A questão da transformação é fundamental e acho que o ponto que eu mais trago aqui, eu quero deixar esse recado, é pensar no seguinte aspecto, né? Onde você chega e como você chega onde você chega. Como esse caminho é construído, é transformado, e quando você permite essa evolução nesse processo, porque você, enquanto líder, você está criando um legado. Você tem essa responsabilidade enquanto líder. E que você possa criar esse legado para as pessoas falarem assim, eu quero trabalhar com o Everaldo, eu quero trabalhar com a Adilson, eu quero trabalhar com você. Essa é uma construção que ninguém pode fazer por você,
e só você. Então, se você praticar exemplos que eu trago no livro e que são fundamentais em qualquer relação, como confiança, respeito, justiça, pertencimento, propósito, desenvolver o potencial da sua equipe, praticar a gratidão, isso vão ser fundamentais para que você, ao final da jornada diária, você consiga colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, eu tive a minha melhor entrega hoje. E se você, por um acaso, em alguns dias não amanhecer nesse melhor estado, faça uma escolha importante. Se você não puder dar o melhor para as pessoas que você vai se relacionar, é escolha não oferecer o seu pior. Porque ninguém merece o seu pior, a começar com você. E que você faça a diferença nesse mundo. Esse mundo que você quer para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. E só isso, só você pode fazer isso por você e por todos nós. Beijo no coração e muito obrigado por esse tempo aqui. Pessoal, muito obrigado. Adilson, uma coisa que a gente esqueceu foi de deixar o endereço, porque eu já indiquei para uma amiga que esteve comigo agora há pouco, a Bia, e ela saiu do nosso aqui podcast falando, eu vou comprar esse livro agora. E o Adilson chegou aqui, pessoal, falando que não vai comprar agora porque ele está esgotado. Mas se vocês fizerem um contato pelo site, né, Adilson, diretamente com o Adilson... No Instagram, Adilson Souza Prof. Vai ter o Linktree ali, que é onde tem. Você pode comprar, você aciona lá, comprar o livro no Brasil, se estiver no Brasil, se Portugal vai ter endereço lá, porque no Brasil ele demora 45 dias, como foi esgotado, mas eu tenho alguns exemplares aqui que eu posso mandar, se você quiser, com dedicatória. O que acaba sendo interessante, porque essa edição, que foi ampliada, né, da primeira edição, e que acabou sendo um livro novo, ela tem depoimentos de 8 executivos, né, 5 do Brasil, 2 de Portugal e 1 dos Estados Unidos, falando de cada um desses valores. São diferentes, né? Diferentes pensamentos. Né? E tem, além disso, tem exercícios e atividades para você praticar e fortalecer essa liderança e espiritualidade para humanizar as relações nas organizações. Eu tenho certeza que ao fazer isso, você melhora a si mesmo e a relação que você tem com a sua família, com seus amigos e com o mundo. Bacana, pessoal. Então tá aí a dica. Já tem alguém me falando aí que já quer levar um livro autografado agora, né, Ali? O nosso pessoal da técnica ali já agitando, porque aqui tem vários podcasts, né, durante a semana e o pessoal é bastante integrado a isso, né, Ali? Obrigado, Adilson, mais uma vez, muito obrigado por estar participando, de ter aceito o convite de estar com nós. Eu quero ter mais contato, aprender mais, porque a vida da gente é aprender todo dia, principalmente, né? Eu tenho uma frase que eu digo, a vida é vivida, tem que se viver a vida para se conquistar o mundo. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima aí. Gratidão demais aí por vocês estarem acompanhando e apoiando o nosso podcast. Se inscrevam no YouTube, dê um sinal lá e vamos continuar parceiros aqui, trazendo pessoas como o Adilson para trazer coisas boas, pensamentos bons e positivos. Obrigado.